Senhor. Tudo bem? Melhor agora, né? Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias. O texto proposto aqui para o nosso estudo está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. O título deste subtítulo, né, desse texto é Acalmando a Tempestade. Acalmando a Tempestade. Vamos ler? Então, no capítulo 8, a partir do verso 22, está escrito assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Esse é o texto proposto para nós estarmos estudando hoje, e que nós podemos dizer aqui do capítulo 8, né, de Lucas. É um capítulo assim, muito bonito, porque ele mostra vários momentos ali no ministério de Jesus. Né? Ele começa mostrando, né, as mulheres. Fala das mulheres que auxiliavam Jesus no seu ministério. Aí ele coloca ali Maria Madalena, né? Coloca Joana, né? E coloca também Susana. E fala nesse mesmo texto de muitas outras, né? Que havia muitas outras que os serviam o ministério de Jesus com os seus bens. Né? Nesse mesmo capítulo nós encontramos a parábola do semeador, a parábola da candeia. Fala nesse capítulo sobre a família de Jesus. Um texto muito conhecido que é o endemoniado Gerazeno, né? E dois textos muito conhecidos, que é a ressurreição da filha de Jairo e a cura daquela mulher com hemorragia. Então, o capítulo 8 de Lucas, ele é muito recheado, né? Ele é muito bonito e ele serve aí para muitos estudos, né? Para muitos estudos, né? E aqui nós vamos vendo, né? Vamos estudar aqui a tempestade que veio sobre o barco. Esse texto ele se encontra também lá em Mateus, no capítulo 8, e se encontra também no livro do evangelista Marcos, no capítulo 4. Né? Então, se vocês quiserem ter mais ideias sobre esse texto, é só procurar nos outros evangelhos, que um complementa o outro. Né? E olhando para os outros evangelhos, nós descobrimos que era a tardezinha. Jesus havia pregado usando o barco, porque a multidão era tão grande que ele acabou entrando no barco e dali pregando. E à tarde ele fala para os discípulos: Vamos para o outro lado do lago. E ali eles embarcam e partem.
né? E viver com Jesus sempre foi uma grande aventura, né? E os discípulos viveram essa aventura ali, né? Como dizem, in loco, né? Ou ao vivo. Eles viveram ali aquela aventura gostosa de estar com Jesus, né? E o versículo 23 diz que parte dessa aventura foi que veio uma grande tempestade, veio ali um vendaval, né? Sobre aquele lago, e o barco estava sendo inundado pelas águas, né? E apesar deles serem esses homens experimentados, né, na pesca, eles ficaram com muito medo, né? E esse foi um fato que jamais seria esquecido ali por aqueles discípulos. Um fato que jamais seria esquecido ali. Tamanha foi a aventura, né? Eles passaram por um momento assim de muito medo, né? De muito medo. Mas o que nós podemos tirar desse texto? Que Jesus começa convidando aqueles homens a caminhar com ele, ou a navegar com ele, ou estar com ele, né? Na caminhada da vida, né? Navegando com ele, indo com ele. Jesus convida aqueles homens a estar com ele, né? E ele disse: vamos para a outra margem do lago. E partiram, né? Deus quer que nós caminhemos com ele. Jesus quer que a gente tenha uma comunhão com ele, né? Jesus quer dar a cada um de nós uma caminhada segura junto a ele, né? E a nossa vida cristã, ela é semelhante a essa caminhada, né? E muitas vezes nós estamos cansados da nossa vida, estamos cansados, né, de fracassos, cansados de passar por lutas, decepções, e Jesus vem para nos chamar. Venha comigo, vamos comigo, né? Então, de quem é a decisão de ir ou não a Jesus? É de cada um de nós. A decisão é nossa de caminhar com Ele. E uma coisa é certa: quando você decide aceitar a Jesus, quando você decide caminhar com Jesus, Ele vai estar ao seu lado, em todos os momentos da caminhada. Creia nisso. Ele vai estar ao seu lado, né? Temos a garantia de uma passagem segura na nossa vida, uma passagem segura para o céu. Tanto que Jesus promete, né, lá em Mateus 28, 20, na parte B, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com você todos os dias da sua vida, né? Então esteja certo que você está caminhando com quem? Com Jesus. Com Jesus, né? Aí você fala: mas então vai ser uma vida boa. Eu fico imaginando às vezes assim, né? Que Moisés chegou lá, Deus fala para ele: você vai lá no Egito, vai falar para aquele povo que eu vou tirar eles de lá, eles vão sair da escravidão, eles vão sair daquele momento terrível da vida deles, de escravidão, né? E Moisés chegou lá, saiu com um carrinho, né? Com alto-falante, gritando, né? Gente, Deus está preparando um resort para nós. Nós vamos para o deserto, lá na Bahia, e nós vamos lá no Mediterrâneo, e lá é tudo muito bom, é tudo muito lindo, maravilhoso. Vamos lá comigo, lá não tem tempo ruim. É assim que Jesus prega. Jesus nos convida a caminhar com Ele, mas em momento nenhum Ele diz para você: gente, vai ser molezinha. Gente, andar com Deus, você vai ser a pessoa, tranquilidade. Não é assim que Jesus nos fala, né? E esse texto nos mostra claramente que Jesus nos chama, mas Ele nunca vai te prometer uma vida tranquilinha, mas Ele te promete uma coisa: Ele vai estar com você
todos os dias da sua vida, sejam eles quais forem. E aí o versículo 23 fala: e caiu um vendaval sobre aquele lago, uma tempestade, e as ondas começaram a entrar no barco. Quão devastadoras são as catástrofes da natureza. A gente está chegando aí meio para o mês de janeiro, né? A gente começa a ficar tão apreensivos. Esta semana, lá na divisa de Santa Catarina, né, com o Paraná, 2 pessoas morreram, né? Houve algo terrível lá devido à intensidade das chuvas, né? Então, as lutas, elas vêm. As lutas vêm. Creia, Deus nos chama para caminhar com Ele. A nossa caminhada no deserto da vida, às vezes a gente pode pensar: eu só quero viver na tranquilidade. Não, não, não. Se a gente andar muito na tranquilidade, a gente não aprende nada, a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Mas Deus quer nos dar experiências maravilhosas na caminhada da vida. Deus quer nos dar uma vida realmente que vale a pena ser vivida, né? Então, tem algumas lições aqui que aqueles discípulos aprenderam ali na tempestade, né? E eles poderiam dizer assim: puxa vida, né? Se eu soubesse que Jesus ia me levar numa roubada dessa, eu não tinha ido, nem tinha entrado no barco. Mas eles entraram no barco. E eles foram. E no meio daquela caminhada veio a tempestade, veio o vendaval. Eles estavam juntos a Jesus, mas a tempestade veio. Eles estavam no centro da vontade de Deus, mas a tempestade veio. A tempestade, queridos, vem para todos. As lutas da vida, ela vem para cada um de nós. Nós não temos que temer as lutas da vida, nós temos que confiar e saber que Deus está conosco. Deus caminha conosco, né? Mesmo diante da maior confiança que você tem no Senhor, ainda assim a luta virá, mas Deus estará do seu lado. Por quê? Porque a tempestade vem para todos. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então creia, anime-se diante das lutas. Deus tem propósitos para as nossas vidas, propósitos de vitórias, né? Então, qual que é o propósito das lutas na vida do cristão? Qual que é o propósito das tempestades na vida daquele que quer buscar ao Senhor? Sabe de uma coisa? Jesus estava lá cochilando, né? Mas ele sabia que a tempestade viria. Jesus estava lá, tirando uma soneca, mas ele estava equipado. Ele estava equipado para, naquele momento, no momento certo, ele mandar embora a tempestade e acalmar aquele mar e o vento, né? Jesus escolheu passar pela tempestade junto com os seus discípulos. Jesus escolheu passar pela tempestade junto comigo e com você. Agora, uma coisa é certa: Ele vai estar sempre com você. Ele vai estar sempre conosco. Não tenha medo. Deus é contigo. Deus caminha com você. Deus está ali ao seu lado. Por isso, Davi disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra, porque Deus está contigo. Jesus está conosco em todos os dias da nossa vida. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a tempestade, ela vem de formas
diferentes. Por quê? Ela tem propósitos diferentes nas nossas vidas. Se não, vejamos. Jonas, Deus falou com aquele homem, falou: olha, você me obedeça, vai para Nínive, vai lá falar para aquele povo, que é um povo rebelde, um povo pecador. E Jonas desobedeceu. Ele falou: o quê? Eu arrumar problema para minha cabeça? Não estou ficando louco? Né? E se mandou, e fugiu. Né? E fugiu. Né? No entanto, Deus mandou aquela tempestade. A tempestade veio sobre aquele barco, porque qual era o propósito de Deus? Fazer com que aquele servo do Senhor se voltasse para ele. E foi através daquela tempestade, através deles terem jogado ele no mar, deles serem engolido por aquele peixe, Deus tê-lo salvo ali. Por quê? Porque Deus queria resgatar a vida dele. Deus tinha propósitos na vida daquele homem. Deus tinha propósitos na vida dele. Por isso, Deus o resgatou. Deus tem propósitos nas nossas vidas. Por isso, não tema o que te possa fazer o homem. Por isso, não tema as tempestades, os problemas, as dificuldades, porque Deus está com você. Paulo, quando entrou naquele navio, né, e estava ali em viagem, e também veio a tempestade, e o barco acabou virando, e eles acabaram parando naquela ilha. Qual o propósito de Deus? Ele estava fazendo a vontade do Senhor. Mas ali muitas pessoas foram salvas. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, e o propósito era de testemunho na vida de Paulo. E Paulo pôde testemunhar ali, e muitas pessoas tiveram ali um encontro com Jesus. Então, toda tempestade, ela tem um propósito, né, nas nossas vidas. Quando Paulo e Silas foram presos, eles ficaram ali naquela prisão, eles apanharam muito, eles sofreram, né, e pagaram ali o preço de serem servos de Deus. Foi um momento de extrema dificuldade, mas Deus, na sua fidelidade, ele tinha um propósito, e foi a salvação daquele carcereiro e toda a sua família. Então não se esqueça, quando você está passando por lutas, creia, Deus está trabalhando em sua vida. Alguém está vendo o que você está passando, e com certeza aquilo que você faz diante das provações é o que mostra para as pessoas o que faz um servo de Deus, salvo por Jesus Cristo. Então, qual foi o propósito daquela tempestade? Aqueles homens tinham passado o dia ali com Jesus, Jesus falando às multidões, salvando, curando, né? Eles falaram: que glória, que bênção, eu estou no céu, né? E de repente encara aquela tempestade e falou: estou morto, né? Agora acabou tudo, né? Jesus, ele é um momento de alegria, mãozinha para cima, glória a Deus, aleluia, tal. De repente é só problema, só dificuldade. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um propósito ali: edificar a fé daqueles homens. Edificar a fé, deixar eles assim, homens realmente que não teriam medo de encarar as dificuldades, de encarar as perseguições, porque elas vêm. Elas com certeza vêm. Mas tenha certeza, Deus está com você. E a tempestade, quando vem, ela tem propósito na sua vida, e é para o seu crescimento espiritual. Por isso, não julgue o propósito de outra tempestade que vier sobre a sua vida. Senhor, mas quanto eu mais oro, mais luta, quanto eu mais... Não tema, Deus está com você, e Deus vai te dar a vitória, porque a última palavra, a palavra de vitória,
vem do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós acabamos de ler Mateus 28, 20. Então, não julgue o propósito das tempestades. Saiba apenas que Deus está no controle. E os seus filhos são cuidados, guardados e protegidos pelo Senhor. E a sua fé é edificada a cada dia, para que sejamos, dia a dia, sendo tratados, cuidados, e estejamos realmente caminhando para a estatura de Cristo, a estatura que Ele quer nas nossas vidas, Então, eu gostaria de deixar para você esta palavra hoje. Creia, Deus cuida de você. Deus cuida de cada um de nós. Marcos 4:39, falando sobre esse texto, Jesus lá, Marcos fala que Jesus se refere àquela tempestade, àquele vendaval. Ele diz: cala-te e aquieta-te. Esta é a resposta de Jesus para todas as nossas lutas. Deus está no controle e no momento certo, tenha certeza, Ele vai acalmar a tempestade e vai vir um momento de bonança, de paz, de regozijo e de certeza que você sentiu a presença de Deus ao seu lado em todos os momentos. Em todos os momentos. Por quê? Porque Ele está conosco, E você só vai poder dizer como os discípulos: uau, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Este é o Senhor, este é o nosso Deus, este é aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é Jesus que te ama e que quer te carregar nos braços. Este é o Senhor nosso Deus que está no controle de todas as coisas e Ele não te chamou em vão. Ele te chamou porque Ele sabia que você era uma pessoa que seria aquele que seria usado de forma gloriosa para glorificar a quem? Glorificar ao nosso Deus, mesmo naqueles momentos mais difíceis. E você fala: Senhor, mas essa? Não. Esta é mais uma para provar que Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele está no controle. E a vitória é certa. A vitória é do Senhor. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que nos convida a caminhar com Ele. Jesus é aquele que está com você em todas as tempestades da sua vida. Jesus é aquele que é capaz de repreender o vento e o mar em qualquer ocasião. Não importa a luta, a vitória é certa em nome de Jesus. Guarde esse texto. Eu estarei com você todos os dias da sua vida, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Esta é a promessa de Jesus. E é nessa certeza que nós caminhamos em vitória. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.